Mundo da Criança. Oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Boa noite, estamos começando mais uma edição do programa O Mundo da Criança. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O Mundo da Criança sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários, duas lojas para melhor atender você. E aqui, claro, ao meu lado, ele, Dr. Francisco Agostinho Júnior, professor Francisco, que é médico pediatra e traz sempre um bom assunto para falar conosco. E hoje ele vai falar sobre suco. Olha, suco de fruta. Aí você vai ficar pensando assim, poxa, mas ele vai dar dicas aqui de misturar polpa, essa coisa toda. O Delém já deve ficar falando, olha que beleza, tá? Mas não é bem assim, não. Vamos ver quais são as recomendações da da Associação Americana de Pediatria, é isso, doutor? Muito boa noite. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, que é telespectador e que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Falar sobre suco de frutas, como o Marcos anunciou, realmente eu acho que a preocupação não é como preparar o suco de frutas, mas é uma abordagem nova em relação ao suco de frutas. Se você fala em preparo, etc., acho que iria ficar mais preocupado seria a Ana Maria Braga, né, que mexe com isso. Mas nós não, nós temos uma preocupação de trazer alguns conceitos em relação à nutrição do bebê. Em nutrição das crianças. É uma coisa que o pediatra se preocupa, é como o bebê está se alimentando. E como as mudanças são muitas atualmente em relação à nutrição, hoje nós temos aí a nutrologia, coisas assim bem sofisticadas em relação a dar à criança a melhor nutrição, no sentido de estimular o seu cérebro. E principalmente, Marcos, a nutrição tem muito a ver hoje, o tipo de alimento, é por isso que a gente vai falar sobre o suco de frutas em função de uma publicação agora de maio de uma revista americana que chama Pediatrics, da Sociedade Americana de Pediatria. Quer dizer, é a maior autoridade em assuntos de criança realmente hoje no mundo. E aí eles publicaram agora em maio um assunto sobre suco de frutas, uma atualização, recomendações atuais sobre isso, e a gente quer comentar e bater um papo com isso. Porque as frutas realmente fazem parte desse contexto cultural nosso. E o suco de fruta realmente é alguma coisa assim muito comum na nossa mesa e na oferta para as crianças. Então assim que no nosso trabalho é muito comum a pergunta, e o suco? Que horas que vai introduzir? Posso dar suco? Então a gente quer realmente mencionar para você uma atualização sobre esse assunto e quais são as implicações que a Sociedade Americana de Pediatria achou para dar uma controlada no suco de frutas. As pessoas parecem que gostam mesmo de dar. É cultura, né, Marcos? É cultura. Quer dizer, não tem uma mãe, ainda mais se ela teve filhos anteriores ou se ela é avó, que ela não chega a perguntar, mas e o suquinho? Já está dando, o suquinho? Realmente houve uma época, Marcos, independente do leite, hoje a gente bate muito assim, leite materno exclusivo até o 6º mês, exclusivo mesmo. A gente não fala nem sequer em água, em chá, e muito menos em suco. Mas houve uma época, há alguns poucos anos atrás, e que já a criança, independente da dieta, com 30 dias de vida, nós já dávamos uma receita de suquinho, tinha até um papelzinho pronto, 30 dias começa o suquinho. E hoje isso mudou, e mudou mesmo, por causa dessa relação de doenças no adulto, doenças que têm a ver com alimentação, que acometem lá a fase adulta e que têm relação com o bebê, e que têm a relação com a criança. E é por isso que há assim todo um estudo
nessa inter-relação de dieta na infância com as doenças lá do adulto, para evitar com que essa incidência, principalmente doenças cardiovasculares, diabetes, etc., tenha lá na fase adulta e você começa a prevenir aqui na criança. Então, o diabetes, a síndrome metabólica, a obesidade, tem muito a ver com a ingestão de açúcar, né, na infância. Não é você começar a prevenir o seu diabetes lá quando você for grande, 20, 30, 40 anos. Não, a gente tem que começar a prevenir aqui no bebê. E aí, há uma revista chamada Pediatrics, a gente até colocou para vocês verem que o conceito, que essa recomendação atual, não é alguma coisa que a gente inventou ou está querendo sugerir, mas é da revista de pediatria. Tem até um slide anterior, se pudesse voltar um pouquinho, isso, que mostra exatamente o nome da revista, é agora de junho de 2017, e isso realmente é muito atual. E você está em inglês para dizer assim, ó, não é o Francisco que está inventando, mas... O Francisco nunca gostou de dar suco, né? Mas aí vocês observam, aí está escrito, ó, a recomendação atual, o que nós podemos fazer? Então, é uma publicação científica, é uma publicação de uma sociedade americana de pediatria, ou da Academia Americana de Pediatria, e que tem um valor científico muito grande. Agora a gente pode voltar para o próximo slide, fazendo um favor, um pouquinho para frente, e a gente vai começar a ver assim que realmente, eu até pus a primeira parte em inglês, né, a tradução embaixo, para mostrar essa palavra. Ó, historicamente, quer dizer, sendo parte da cultura nossa, o suco de frutas, ele foi recomendado por todos nós pediatras, assim, olha, a gente já começa logo no primeiro como fonte de vitamina C, né? E como isso vai mudar, então a observação assim, ó, se usou muito tempo, historicamente isso já foi feito, mas precisa mudar. Porque a gente até imaginava, até aproveitando aí que eu até li na tradução, que fala essa questão da água, fonte extra de água. E a gente imaginava isso mesmo. Bom, a água às vezes é chata, insossa, então você vai dar um suquinho, que você está hidratando, está mais líquido. Então não tem... Isso aí não tem mais sentido, né? Porque hoje, quando a gente fala em leite materno exclusivo, você não precisa de água, né? O leite materno, ele tem tão pouco sal, né, que a criança não precisa beber água. Então, por isso que não precisa oferecer água, e também não chá. E agora também a Academia Americana de Pediatria está dizendo, ó, não precisa nem de suco. E nós vamos ver que não vai precisar nem de suco o ano inteiro, não é só no comecinho. Nós vamos deixar a criança com leite materno sempre, e não são só as crianças que recebem leite materno. Se você faz um complemento de leite materno mais uma fórmula, também não precisa de suco. Se você usa só a fórmula, também não precisa de suco. Exatamente para evitar o excesso de açúcar que você possa estar oferecendo. Então, ainda vou incomodar um pouquinho, vou pedir para voltar um pouquinho aí o slide anterior, só para depois a gente comentar. Então, só para você entender, doutor, não só não ajuda em nada, como pode fazer mal. Pode fazer mal, é por isso que está mudando, entende? Porque você vê que as recomendações antigas em que você falava assim, não, vamos dar vitamina C, ela realmente não tem mais sentido. Vamos dar água, também não tem mais sentido. O suco é comercializado, tal, não tem mais sentido você fonte de vitaminas, de cálcio, etc. Quer dizer, isso vai mudar. Então a gente quer deixar o segundo bloco para falar exatamente como é que a Academia Americana de Pediatria está propondo essa atualização em relação às frutas. Eu não estou falando de frutas integral, eu estou falando de fruta suco. Então, o suco da fruta é que nós vamos mencionar. Fruta realmente, em função das fibras, é recomendável. Mas a gente acaba de complementar isso no próximo bloco, Marcos. Rapidinho, depois do intervalo. Vamos lá.